Quais são as tendências hoje? Bom, há várias, né? Quais delas são importantes? Primeiro, há uma busca hoje frenética por revistas de alto fator de impacto. É normal isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, não tenha nenhum constrangimento em fitar os antes. Porque se você não atingir o topo, você baixa para pico da neblina. Deu neblina, morra aqui do pintinho, entendeu? Mas então, na verdade é o seguinte, fite os antes mesmo, procure o que há de melhor. Naturalmente, com a compreensão do valor que você tem do seu artigo. E a gente, a certa altura, a certa experiência, você consegue nitidamente perceber quão importante é seu artigo e qual revista de peso você deve perseguir. A certa altura. Mas às vezes isso não é muito claro. Então, sendo claro ou não, procure a melhor para sua área. Não deu, baixe a bola, procure uma outra com fator de impacto menor. Um outro detalhe que está pesando muito aqui. Procure revistas que publiquem gratuitamente. E aí nessa modalidade, porque isso virou um comércio danado, há duas categorias. As que publicam e cobram e as que publicam e não cobram. Dentro das duas categorias, há uma subcategoria numa delas. Mesmo as que cobram, abrem a possibilidade de você publicar gratuitamente. Ué, como que é isso? Vou explicar. Essas revistas que cobram deturparam um pouco o chamado Open Access, né? Acesso livre. Deturparam um pouco, que elas dizem assim, quando você publica seu artigo, imediatamente é perguntado para você, antes, obviamente, um pouquinho antes de publicar o artigo, você tem duas opções. Você quer publicá-lo em Open Access, em acesso livre, aberto? Quero. Custa $1.000. Custa tanto. E revista chega a cobrar $2.000. Custa $500. Tá. Aí você, não, quero publicar pelo outro lado, gratuito. Dá. Só que o que ela faz? Ela não dá ao seu artigo a visibilidade que ela dá para os artigos que são pagos. De qualquer modo, esse seu artigo, alguém que o baixar, pagará por ele $30, $20, depende da revista. Então é um negócio engraçado, sabe por quê? Você faz o artigo, não ganha nada e paga. Quando você vai baixar o artigo, você paga, certo? O revisor, coitado, ele rachou o bico de trabalhar ali e tal, não recebe nada. A revista cobra. Né? Tem um professor de lá, o professor Magno Ramalho, que é muito engraçado. Quando a revista dele, Ciência e Agrotecnologia, isso ele falou em público para nós lá, no Congresso de Melhoramento, essa semana agora, ele disse assim para nós, minha revista, a revista da UFLA, Ciência e Agrotecnologia, passou a cobrar. Aí mandaram um artigo para mim, eu respondi assim, para revisar. Quanto vocês vão pagar para revisar? Que quando era gratuito eu não cobrava nada, agora vocês estão cobrando, eu vou cobrar também. Né? É lógico que assim, estava brincando e está exagerando, mas é um negócio que já deu muito pano para manga. E isso já deu muita discussão na academia. Afinal, a ciência é livre ou não é? Ou a ciência é o mercado? Né? É mais um instrumento mercantilista? Ela é para o bem da humanidade, para o conforto, para a proteção do ambiente, para o bem-estar das pessoas, para a ampliação da saúde. Vamos colocar aqui uma experiência nossa aqui de uma conversa. Eu acredito que muitos de vocês conheçam a professora Ângela Stringuet. Aí essa semana, exatamente ontem, eu cruzei com ela ali no corredor, conversávamos, e ela dizia para mim de um vídeo que ela viu no Zap, né, no WhatsApp, de uma mulher de 90 ou 92 anos que faz ginástica olímpica. Que é impressionante isso. Ela fazendo ginástica sobre o cavalo com alças. Aí eu disse para ela, Ângela,
eu como geneticista, embora de plantas, isso para mim não é surpresa. Porque há uma melhoria substancial em todos os aspectos na raça humana. Certo? Vocês sabem que o determinador de qualquer característica, olhos claros, olhos azuis, né? Nós não temos, né? Infelizmente, né? Presença de pelos, cabelos e tal, alguns não têm, né? E etc. Isso tudo é determinado herdavelmente, mas não é o único fator. Então, na determinação, na codificação de um caractere, entram dois componentes, o genético e o ambiental. E quase sempre uma interação entre eles também, que seria um terceiro componente. Mas vamos ficar só com os dois. O que está acontecendo com a raça humana hoje? Nas últimas décadas, a raça humana melhorou substancialmente. Essa é a minha visão. Inclusive geneticamente. Eu acho isso. Né? Por quê? Porque os casamentos são cada vez mais seletivos. E não me leve a mal no que eu vou dizer, mas o saudável está escolhendo o saudável. O bonito com o bonito, o Neymar com a Marquezine, né? A conta bancária A com a conta bancária B. É assim que está. O que mais que melhorou? O ambiente. O ambiente na forma de quê? Alimentação. Hoje, embora nós possamos não comer isso no dia a dia, mas nós sabemos quais são os alimentos mais saudáveis. Perfeito? Embora, por questões, sejam lá de ordem financeira, de ordem religiosa, seja lá, a gente possa não estar ingerindo diariamente esses alimentos, mas a gente sabe quais são os alimentos. Por exemplo, uma castanha todo dia ajuda, ômega 3, 6 e 9 nas carnes brancas de peixe, muito, ajuda muito. Né? Um chocolate amargo da ordem de 70% ajuda a baixar colesterol, reduzir aquele aspecto que causa envelhecimento, os não sei o que livres, né? Radicais livres, não é isso? Enfim, tem uma série de coisas aí envolvidas. Então, até essa questão ambiental melhorou substancialmente. Nós temos hoje medicamentos fantásticos que fazem com que o indivíduo alavanque de 70 para 90 anos, facilmente. Nós temos informação de toda a ordem sobre como viver bem, exercitando, desestressando, procurando formas mais suaves de vida, né? Praticando muito esporte, amando muito. Né? Um colega meu que aposentou falou assim, eu estou amando demais. Eu falei, mas nessa idade? Eu falei, amando da minha mulher, amando do meu filho, amando de todo mundo. Né? Nesse período ele está amando. Eu falei, bom, então está explicado, né? Mas o fato é que, tanto ambientalmente quanto geneticamente, provavelmente nós estamos muito melhores. E isso explica por que nós estamos chegando com facilidade a 90, 100 anos. Né? E aí eu ainda comentei com essa minha colega o seguinte, há um louco aí na Holanda que ele tem um centro milionário, ele tem um centro de biotecnologia, e ele tem duas frases polêmicas, absurdamente polêmicas. Uma delas ele diz assim, os Matusaléns do amanhã já estão entre nós. Chocante, né? O que é o Matusalém mesmo, na Bíblia? O homem de 900 anos. Né? Naturalmente, fala em 900 anos, não? Isso aí é contagem da Bíblia. Mas algo como 120, 130, é isso que ele quer dizer, já nasceu. Segundo, aí essa é de arrepiar, que essa é polêmica, ao extremo. A morte é uma doença à espera de cura. Né? Aí já é muito duvidoso. Mas há quem acredite nisso já. Certo? Bom, talvez não a morte como compreendemos hoje, mas quem sabe estender a vida seja uma forma de não morrer. Né? Um senhor de 95 anos que faz palestras, uma vitalidade enorme, vocês podem ver isso no videozinho do Zap, quando perguntaram assim, qual é o segredo para chegar a 95 anos? Eu falei, é simples, é não morrer antes. Não morra antes, né? Então, mas brincadeira à parte, realmente a coisa está tomando um rumo muito bom. Graças a quê? De novo, a ciência. Sem ciência, a humanidade continuaria morrendo aos 40 anos. Certo?
vamos lembrar aqui os saltos que essa humanidade já deu em termos populacionais. Se não falha a memória, a população mundial só atingiu 1 bilhão de pessoas em 1800. Foi o primeiro bilhão. Depois saltamos para 2, e eu vou me lembrar agora, 1900, segundo a estatística do Bureau americano, 1800 eram 1 bilhão e 500 milhões de habitantes na Terra. Quando foi em 2000, foi para 6 bilhões. Ou um salto de 4 vezes em um século, 100 anos. E já somos 7,2 a 7,3 bilhões de pessoas. Né? Se contarmos, no caso, por exemplo, dos espíritos, que cada corpo tem uma alma, nós somos 15, né? 15 bilhões. Imagina, então nós estamos pedindo, cuidado, né? Dá lugar aí, um espaço aí. Né? Há uma religião, por exemplo, que acha que só 144 mil vão para o céu. Né? Vai ser uma briga de foice para ver isso aí, né? Porque são as 12 tribos de Israel multiplicados lá dá 144 mil. Mas enfim, o que acontece hoje é que esses 7 bilhões, ou bem ou mal, estão vivendo um conforto inimaginável há 3, 4 décadas atrás. E agora, nós sabemos que chegando em 2050, nós seremos 9 bilhões de pessoas. Imagina alimento para isso. Né? Vamos ter que crescer alimento a uma taxa de 40% até 2050. Bom, enfim, mas só de a humanidade aprender a lidar e não desperdiçar, provavelmente já vai dar para alimentar 9 bilhões. Né? A pergunta que fica, qual é a capacidade de suporte desse planeta Terra? Mas aí já estou pensando nas aeronaves que vão nos deixar nos asteroides, por isso essa busca incansável de outras terras, né? Outros planetas Terra. Okay? Bom, muito bem. Facilidade de publicação, de financiamento de projetos para pesquisadores com alto índice H. Pasme, não vai demorar para você conseguir captar recursos, você vai ter que ter um índice H bastante razoável. Né? Essa semana eu recebi um convite lá para ingressar na autoria de um livro, e que o indivíduo começa dizendo assim, né, de uma editora norte-americana. Vimos no Scopus o seu índice H é bastante favorável, condizente com a autoria dos nossos livros, os autores do nosso livro e tal, então estamos convidando para apresentar um projeto para escrever um livro conosco. Quer dizer, então isso hoje já começa a ser uma realidade, então o índice H começa a ter importância. Tá? Vamos ter maior profissionalização do pesquisador, maior dedicação à pesquisa, busca por melhores pós-graduandos. Não vamos dar tanta importância a mais para livros, teses, dissertações e monografias. Por quê? Porque isso não conta para fator de impacto. Isso não tem fator de impacto. Então, vão ter que rever isso aí, porque senão daqui a pouco, quem publica muito, livro, por exemplo, vai começar a pensar, preferível publicar paper, artigo. Tá? Ok? Nós vamos passar a monitorar o nosso índice H igual a gente monitora o Zap. Opa, mudou, 15 segundos depois, já mudou, já estou com 12, 13, subi. Né? Então isso vai ficar uma neura, né? Se a gente não cuidar, vai ficar complicado. Agora, e essa é a razão do curso, aprimorar a redação e leitura de artigos em inglês. Vamos lembrar aqui que a forma de você escrever bem, redigir bem, é ler muito. Ler é sempre o verbo a conjugar. Só escreve bem quem lê bem. E quem lê muito. Porque é onde você capta os estilos, você vai, sem perceber, montando suas próprias ideias a partir de um perfil de autores com diferentes estilos que você leu. Menor foco na graduação e na extensão, e compensação, mais estresse e mais competição entre pesquisadores.
Lembrando que ainda tem duas plataformas virtuais interessantíssimas que não podemos ficar de fora. Quais são? Google Acadêmico, você tem que ter um registro lá no Google Acadêmico, tá? E no ResearchGate. Qual é a vantagem? Ah, mas eu já tenho Scopus e Thomson Reuters. Não pode ser só os dois. Lembrando, a Scopus você só é visto nela se você publica em uma daquelas, ou em algumas daquelas 17 mil revistas dela. A Thomson Reuters, por sua vez, você só é visível lá quando publica em algumas daquelas 10 mil revistas dela. Em compensação, o Google Acadêmico só faz algoritmo e onde você publicou, de papel de pão, passando por resumo em congresso, passando por tese e tal, ele capta tudo. Tanto que, por exemplo, no Google Acadêmico eu tenho umas 180 citações. Melhor, citações não, 180 artigos ou documentos lá, contra 68 do Scopus. Porque pega apostila, editorial meu, uma série de coisas. Então é importante, porque, de novo, tudo que você produz, de livro a livreto, resumos, teses, dissertações, o Google Acadêmico capta. O ResearchGate já é um pouco sofisticado, são os artigos publicados, mas não tem nenhuma base. Ele não tem base própria. Inclusive, ele carrega seus artigos. É a coisa mais interessante. Eu devo ter no ResearchGate uns 100 artigos carregados lá. E como hoje isso já é uma comunidade, alavanca as citações dos seus artigos. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tem que ter os dois. Aqui só um comentário, um ranking da web das universidades, né? De instituições brasileiras, cientistas de instituições brasileiras, que, de acordo com o Google, né, apresentaram um perfil público interessante. Por exemplo, segundo esse Webiometrics, ranking das universidades mundiais, a gente está entre os 18 professores da UFV listado em 6 mil pesquisadores, entre 6 mil pesquisadores brasileiros mais citados. Então é um negócio interessante, junto com vários colegas. O professor Cosme Damião Cruz, o professor Aloysio Borém, né? É bem legal. Agora eu vou falar um pouquinho do Qualis. A gente já falou de índice H, fator de impacto, a gente já falou das tendências. Vou abordar uma coisa nossa, que é o Qualis, que nenhum outro país tem, só o nosso país tem, que é o Qualis. Né? Muito bem. Que é o Qualis? O Qualis é uma tentativa de classificar as revistas por estratos, dentro das suas respectivas áreas. Dentro de Ciências Agrárias 1, Ciências Agrárias 2, Biológicas 1, Biológicas 2, Medicina Veterinária, Biotecnologia, assim por diante. Tem as grandes áreas da CAPES. E ela, como é que ela faz esses estratos? Com base no fator de impacto das revistas. Então, se perguntasse, mas quantas revistas o Qualis tem? Nenhuma. O Qualis não é plataforma de sustentação de revistas. Ele simplesmente é um classificador de revistas. Qual é a importância dele? É que ele classifica ou ajuda a classificar os cursos de pós-graduação no Brasil. Então, muito bem. Segundo o Qualis, as revistas são divididas em, ou categorizadas ou classificadas em A1, da melhor para, entre aspas, a pior. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, são 7 categorias, certo? 7, 8. Esse C, eles nem consideram muito, mas vamos colocar de 7 a 8 categorias. A melhor categoria, que todo mundo quer ficar, toda revista gostaria de ficar, é ser A1. Né? O sonho de toda revista é algum dia virar A1. Né? Isso é lógico, não tem dúvida. Muito bem. Como é que é isso? Quando você publica um artigo numa revista A1, você ganha 100% do valor dele. Quando você publica numa revista A2, você perde 15%, ganha só 85%. Ok? Numa B1, 70%, numa B2, 55%. Tá? Então, como que é isso? Se você publicar
um artigo numa revista A1 é praticamente o equivalente a publicar 2 artigos em revista B2. Correto? Bom, então como é que é esse negócio de A1, A2, B1, B2 até C? É assim, ó. Vamos começar ao contrário. Digamos, do elo mais fraco, do degrau mais baixo, C. Não exige indexação nenhuma na área. Tá? Para ser B5, tem que ser indexado em uma base. Em uma base indexadora, não tem o S aqui. Para ser uma revista classificada como B4, tem que ser indexado em 2 bases. Depois nós vamos mostrar quais são as bases, mas Cielo é uma, Easy ou Thomson Reuters é outra, Scopus é outra, CAB, da Inglaterra, é outra, e tem mais umas ali que a gente vai ver. Tá? Muito bem. Para ser B2, indexados em 4 bases indexadores, B3 e 3 bases indexadores. Ok. Até aqui, né, digamos aqui, isso aqui separa os meninos dos homens, tá? Vou colocar assim, né, para a gente brincar um pouquinho, tá? Agora, para ser B1 para cima, aí é com base no fator de impacto. Como com base no fator de impacto? Então vamos ver aqui. O que é o fator de impacto? É aquela classificação, aquele estimador, parâmetro para qualificar revista, certo? Muito bem. O que a CAPES faz? A CAPES pega toda a informação, agora era por triênio, por 3 anos, agora é por 4 anos, quadrienal. Todas as informações dos cursos de pós-graduação do Brasil inteiro, nas suas respectivas áreas, e vê o fator de impacto das revistas que aqueles cursos publicaram artigos. Exemplo, curso de pós-graduação em fitotecnia, ou em genética e melhoramento daqui. Um e outro publicaram vamos colocar, artigos em 35 diferentes revistas. Cada revista, em tese, terá seu fator de impacto. Né? Ok? Fator de impacto, se for revista da Thomson Reuters, certo? Muito bem. Para aquela área, qual área? Ciências Agrárias 1. Aí a CAPES calcula a mediana. O que é mediana mesmo? Média é a soma de todos os valores dividido pela amostra, né? Pelo total da amostra. E mediano, o que é mediano? Estimativa que divide um grupo em 2 grupos iguais. Né? Se você tem um grupo com 80, você dividir em 2 de 40, você está na mediana. Então, pega o valor da mediana da área, tudo que está abaixo é B2, B3, B4, o que está acima é B1, A2 e A1. Mas como isso? Por exemplo, para ser A2 tem que ser 2 vezes o valor da mediana, para ser A1 tem que ser 3 vezes, e assim por diante. E amarra os cursos de pós-graduação nisso, o qual é feito sobre o fator de impacto das revistas, que são utilizadas para a publicação dos artigos dos autores pós-graduandos, que por sua vez são obrigados a, por exemplo, cursos de pós-graduação variam na qualificação de CAPES de 3 a 7. O melhor curso é o 7, o 6 é o segundo melhor, o 5 o terceiro melhor, assim por diante. Né? Certa vez, e aí eu quero lembrar aqui Nelson Piquet, né? Nelson Piquet, quem participou da disputa de Ayrton Senna, por exemplo, não gosta nem de ouvir falar em Nelson Piquet. Nelson Piquet era um indivíduo tão bondoso que todo ano ele ganhava o troféu Limão da imprensa, como o mais azedo deles, né? Troféu Limão. Mas era um cara absolutamente calculista e pragmático. Ele dormia dentro do cockpit do veículo antes da prova. Aí quando aproximava 10, 15 minutos da prova, eles iam lá, acordava ele, então o grau de relaxamento que ele tinha. Mas ele era de um mau humor terrível, mas de uma crueldade nas palavras sem igual. Aí certa vez ele ficou em segundo lugar numa corrida e os jornalistas brasileiros, para agradá-lo, foram dar os parabéns para ele. Nelson, meus parabéns. Ele falou assim, por quê? Assim, pelo segundo lugar na corrida. Eu falei assim,
O segundo lugar é o primeiro perdedor. Só um ganhador, o primeiro. O segundo lugar é o primeiro perdedor. O terceiro lugar é o segundo perdedor, e assim por diante. Né? Então, nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, todos nós queremos que as nossas revistas estejam aqui entre A2 e A1, se possível em A1, mas você depende do fator de impacto da sua revista. E aí é que eu chamo a atenção. O que é ser B1 pelo Quadras? É uma revista cujo fator de impacto existe, está compreendido entre ponto 100 e ponto 1, porque agora mudou para 1, né? Ponto 79. A2 é de 1 a 2, e A1, fator de impacto acima de 2. Só que, eles perceberam que isso estava, para nós, revistas brasileiras, estava pesado demais, difícil de atingir. Aí eles criaram um diferencial. Se for revista brasileira, cujo fator de impacto médio dos últimos 5 anos esteja acima de 0,500, é B1. Acima de 0,500 é A2. De 0,100 a 0,500 é B1. E acima de 0,500 é A1. Não. Viu? Acima de 0,500 é A2 e acima de 1 é A1. Para as revistas nacionais. Por quê? Porque as revistas internacionais são profissionais. Todo mundo é remunerado, tem quadro permanente, isso é globalizado. Por exemplo, a diagramação às vezes é feita na Coreia do Sul por uma revista norte-americana ou alemã. Ou na Malásia, ou na China, mão de obra mais barata. Nós aqui no Brasil não tem nada disso, é tudo, um ganha um prolabore aqui, o outro ali, um tem uma bolsa, um faz de graça. Então aí ficou mais ou menos razoável. Por isso que a CBAB tem um fator de impacto médio acima de 500 e é A2. E quando ela deveria ser B1 se for por essa regra aqui. Tá certo? Deu para entender? Ok? Muito bem. Quais são esses indexadores? Por exemplo, Ciências Agrárias 1, essas bases são Easy, Thomson Reuters, CAB americana, Bioses norte-americana, Cielo brasileira e Agris é da FAO da Itália. Ok? E aqui os significados delas. Tá? Bom, a CAPES, por meio do seu quadro, alavancou a qualidade das revistas. Aí qual é a dificuldade? As revistas nacionais competem em igualdade de condições com as internacionais, que são editoras e empresas. Elsevier, Academic Press, e tantas outras. Né? Por isso, o esforço, o estresse nosso é muito maior, de editores brasileiros. Porque o sarrafo cai na nossa cabeça diariamente. Né? E é interessante que é o seguinte, o Dr. Rogério já está acostumado com isso, sabe bem disso. A gente é surpreendido. Por exemplo, você está treinando para saltar em altura 1,80 m. Quando você, agora eu estou bom, posso dar 3 pulos e conseguir ultrapassar 1,80 m. O sarrafo sobe para 1,90 m, a capa sobe para 1,90 m, não vai ter jeito. Não tem jeito. Aí a gente treina para 1,90 m e sobe para 2. Então nós estamos sempre correndo, tal como o cachorro correndo atrás do rabo. Né? É um circo, né? Muito complicado. Tá? Muito bem. Aqui estão as referências, né? Para essa parte aqui. A ABEC é um site interessante. A ABEC é a Associação Brasileira dos Editores Científicos do Brasil. Tem muita coisa interessante, tem muito curso gratuito lá. Vocês podem baixar, tá? Na ABEC. E vários boletins, ok? Por que e onde publicar? A gente publica para difundir novos conhecimentos. Ou então, né, para aprimorar os conhecimentos existentes. Porque convenhamos que o novo, ainda que seja possível ser descoberto, ele está cada vez mais difícil de ser proposto. Então, quando muito o que a gente consegue é uma roupagem nova para um velho. Né? Mais ou menos isso. Mas, de qualquer modo, vale difundir o conhecimento.
Né? Muito bem. A gente publica para refinar e consolidar velhos conhecimentos. E em qual revista publicar? Então, de preferência, em revistas de alto impacto. Lembrando que nem todos os seus artigos estarão adequados para revistas de alto impacto. Portanto, eles deverão ser publicados em revistas de menor impacto. Não vou dizer sem impacto, não, de menor impacto. Dou exemplo. Tive 2 doutorandos de Dinter. Dinter é um programa da CAPES, tem o Minter e tem o Dinter. Minter é mestrado, Dinter é doutorado, que é uma forma de interação de uma universidade consolidada, no caso da UFV, com institutos federais, para qualificar seus professores. Então eu tive 2 estudantes, um de matemática e um de tecnologia da informática, para trabalhar, para conquistar um título de doutor em produção vegetal. Falou, vocês vão ter que trabalhar com produção vegetal. E vamos usar os seus conhecimentos de matemática e os seus de informática. E os 2 defenderam suas teses com brilhantismo, foi muito interessante, trabalhando um com fruteira, outro com hortaliça. Quando foi para publicar, falou, olha, o artigo de ambos é importante, mas soluciona questões mineiras, questões do estado de Minas. Vamos achar revistas adequadas aqui no Brasil. Achamos a Horticultura Brasileira para um e a Revista Brasileira de Fruticultura para outro. Então, não há demérito nenhum. É você ajustar o nível do seu artigo, o escopo dele, à revista mais adequada. Ok? Muito bem. Após a escolha da revista, o que fazer? Acesse o site da revista, tá? E se informe sobre o escopo, a política editorial, o tipo de artigo que ela publica, porque às vezes ela publica revisão, artigos, notas, carta ao editor, enfim, várias nuances aí. Né? Tempo médio de publicação, por exemplo, revista que não deixa claro qual o tempo médio de publicação, você pula fora dela. Porque o seu artigo pode ficar engavetado há 3, 4 anos. Então não é bom. Não quer dizer que aquelas que colocam o seu tempo médio sejam melhores. Também não, porque você pode dar azar, porque o tempo é médio. Mas seu artigo pode estar muito acima da média para publicar. Mas isso é azar. Então é importante ter essa informação da revista. Ok? Veja o qualis dela, porque às vezes você publica na revista que ela é top para física, ela é top para química, não é para ciências agrárias 1. Ferrou. Entendeu? Então não é legal isso. Então procure revistas que sejam bem qualificadas, qualis, para a sua área de interesse. Leia atentamente as instruções autores. Eu disse para vocês que a gente recebeu no biênio anterior, no biênio anterior, 2015, 2017, imediatamente anterior, na CBAB, 862 artigos, em 2 anos, nesses 2 anos. A maioria não me dá trabalho, eu acho bom, sabe? Principalmente que vem assim, do Irã, do Paquistão, da Arábia Saudita, da China, sabe por quê? Porque os caras não leem instruções autores e não respeitam. Está dito lá, o artigo terá no máximo 18 páginas em Times New Roman, espaço duplo, com 3 centímetros em todas as margens. O cara me manda um artigo de 26 páginas, 36 páginas. Não tem jeito, pode ser até importante, não vai ser publicado. E a razão é simples. Quem escreve um artigo de 30 páginas, 25 páginas, não consegue encurtá-lo para 18. Não sabe como cortar. A questão é assim, de escrever abobrinha, nós somos craques. Né? Mas quando é para escrever o essencial, a gente tem uma dificuldade enorme. Não é isso? Todos nós temos. A tal da encheção de linguiça a gente faz com relativa facilidade. Mas quando é para cortar, você não sabe o que é importante, o que vai ficar, o que vai retirar. Tá? Muito bem. Leia as instruções autores. Escolheu a revista, eu quero essa porque ela tem bom qualis, o qualis é da minha área e tem bom fator de impacto. Leia as instruções autores dela. Em seguida, algumas revistas descartam artigos fora de formatação e fazem de 2 formas. Uma, simplesmente está fora, tira, nem vê mérito e não lhe dá a chance mais de submissão. Outras acham que o seu artigo é interessante, mas está em desconformidade com as instruções dela.
e aí solicita que você faça os ajustes, né? E deixe ele em conformidade com as normas da revista. Então tem os dois aspectos. Importante aqui, ó, que ambos os casos você só sai prejudicado. Corre o risco de ter rejeitado seu artigo logo de entrada, ou corre o risco de perder tempo, porque o artigo vai voltar para você ajustar, vai gastar mais um mês para resubmeter para a revista. Então, se ler as instruções aos autores, você retira esse equívoco, ok? Ler um ou mais artigos dela, veja o estilo dela, leia um ou mais artigos, especialmente pertinente ao seu, ou próximo do seu, para ver como é que é o estilão dela, como é que ela publica. Exemplo, seu artigo em biotecnologia, a revista só publica melhoramento clássico, seu artigo não cabe ali. Ao contrário, a revista é de genética molecular de alto padrão, o seu artigo é de fitotecnia ou melhoramento clássico. Não adianta submeter, ela não vai publicar seu artigo. Ela vai dizer que ele é muito conservador para ela. Então, procure esse perfil da revista e ajuste ao perfil do seu artigo. Ok? Após a escolha da revista, o que fazer? Siga rigorosamente o processo de submissão da revista. Esses processos tendem a ser tediosos e bastante difíceis em alguns casos, outros não. A maioria se comporta assim, ó, quando vai resubmeter. É parte por parte. Abriu o sistema, se cadastra. Cria um login, uma senha. Em seguida, entra para submeter o artigo. A primeira coisa que pede, título do artigo. Você tira do Word e cola lá. Autores. Coloca a ordem. Acerta a ordem dos autores. A afiliação. A que instituto ou instituições os autores pertencem. Coloca. Em seguida, resumo. Cola. Copia e cola, né? Tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Palavras-chave, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí que vem o artigo. Só que o artigo ainda é separado. Texto, de figuras, e depois tabelas. E por último, a maioria desses sistemas exige que você sugira revisores para o seu artigo. Então, antes de você começar o processo de submissão, procure autores da sua área do artigo, da área do seu artigo, que sejam, que você julga que possa dar contribuição crítica importante para ele. Normalmente se pede 5 sugestões, ou 5 nomes, 3 nomes, depende da revista. O que você precisa? Nome completo, e-mail e às vezes a afiliação, mas normalmente nome completo e e-mail já é suficiente, porque a revista vai entrar em contato com eles. Não quer dizer que a revista vai procurar todos os 5 que você sugeriu, mas às vezes aproveita 1 ou 2 nomes e põe mais um terceiro nome por conta dela, na suposição que vai ser uma avaliação justa e equilibrada. Ok? Atentar para a carta de encaminhamento. O que é a carta de encaminhamento? É a carta ao editor. No passado, recente, bastava dizer assim, ó, senhor editor, prezado editor da revista tal, é uma honra para nós, gostaríamos de submeter o artigo tal, assim, cujos autores estão de acordo com a submissão e queremos afiançar que o artigo é inédito e não está sendo submetido a outras revistas. Isso era a carta padrão. Hoje, isso não basta. E, aliás, isso nem é necessário. Isso já é condição. O que a revista quer? Que você, na carta de submissão, ou na carta ao editor, diga para ele, para o editor, ou diga para a revista por que ela deve publicar o seu artigo, e não tantos outros que chegam no mesmo tempo que o seu. Então, portanto, você tem que diferenciar o seu artigo. O que seu artigo tem que pode alavancar aquela revista onde ele será publicado. É isso que o editor quer. Ele tem lá, para aquele dia, 5 artigos submetidos. Se os 5 forem mais ou menos em temas similares, ele vai escolher aquele que ele supostamente vai projetar mais a visibilidade da revista. Ele não está olhando tanto para o artigo, ele está olhando para a revista dele. Então, tipo assim, ó, esse artigo aqui é hot point para esse tema.
tema quente. Isso é interessante. Eu quero esse artigo aqui. Isso aqui vai dar muita citação. Põe lá, ótimo. Então, saiba escrever essa carta. Tá? Como responder aos editores revisores? Sempre com educação e elegância. Mesmo que o cara, um dos revisores, seja tosco, grosseiro e lhe mande as favas. Que fique por isso mesmo. Você responda com educação, com gentileza, com elegância. É assim que é. Né? Felizmente, isso está cada vez mais desaparecendo, mais raro. Mas ainda tem revisores muito mal educados, grosseiros, que basta que você não tenha concordado com o ponto de vista dele, o seu artigo já não vale nada. Por vezes, o seu artigo é conflitante com as ideias do grupo dele. Então, ele vai tratar de bombardear o seu artigo. Não tem problema. Responda com educação cada ponto criticado por ele. Tá? Isso é fundamental. Ok? Mas não quer dizer que você vai ser subserviente, não. Em alguma passagem que ele foi duro com você, seja duro com ele também. Mas aí com argumentação científica, técnica. Ok? Tá? Seja profissional e ético. Encare fracasso igualmente com sucesso. Porque a gente é assim, né? Quando aceita, a revista é a melhor do mundo. Quando recusa, que desgraça de revista, eu sabia que essa revista não valia nada, né? Não? A gente é assim, né? Faz parte do ser humano. A gente não tem espelho, né? O espelho nosso é o outro, né? Então, tenha paciência com isso. Ó, faça o seguinte, isso vai aqui de uma pessoa bastante experiente, esse, entre aspas, conselho. Vocês não me pediram, mas eu vou formular para vocês. Quando mandarem submeterem um artigo para uma revista e vier carregado de críticas, faça o seguinte, não leia ali na hora não, ou então leia e fique puto mesmo, chute o pau da barraca, não tem problema, mas não responda naquela hora. Engavete o artigo, deixe ele ali por uns 3, 4 dias, o tempo suficiente para passar a sua raiva. Depois desse tempo, você pega o artigo e releia as críticas. Eu tenho certeza absoluta que você vai tirar muito proveito dessas críticas. E muitas críticas dessas feitas serão pertinentes ao seu artigo. E você vai conseguir melhorar. Seja para, se o editor lhe der chance de uma revisão nele, seja para, infelizmente, rejeitou, para mandá-lo para outra revista. Certamente você vai tirar alguns proveitos daquela crítica. Né? Então é assim que a gente se comporta. Tenha paciência, seja generoso e procure ver o que tem de melhor nas críticas, porque o seu trabalho não é o melhor do mundo, nem você é o melhor escritor do mundo. Não tem jeito, não é assim. Né? Ok? Então, e tenha em mente, quando você, que nem lotérica, quando você submete um artigo para publicação, 2 são os acontecimentos que podem ocorrer. Talvez com igual probabilidade. Não sei da qualidade do seu artigo, mas talvez. A rejeição ou o aceite. Encare igualmente os 2. Vamos procurar outra revista. Foi rejeitado. Foi aceito? Ótimo. Vou melhorar meu artigo. Ok? Editores. O que editor busca? Aí de novo. O editor quer artigo inovador, com inglês fluente, claro, bonito, artigo conciso e que seja atraente aos leitores para aumentar a citação da revista. O editor quer temas quentes para aumentar o fator de impacto da revista. Editor espera ciência de qualidade em linguagem adequada. Tá? Lembrando aqui que o Brasil ganhou importância porque a Springer, que é uma grande editora, talvez a maior do mundo, surgiu na Alemanha no século XIX, anos 1800. Em 1940, bateu nos Estados Unidos, porque sentiu que a ciência mundial estava começando a ser feita nos Estados Unidos. Em 1970, entrou no Japão, porque viu o crescimento asiático. Em 2000, entrou no Brasil. Não sei se ela hoje está arrependida, mas ela veio para cá percebendo que em 2000 havia ciência aqui. Ok? Muito bem. A produção científica brasileira
cresce 17% ao ano, a mundial 3%. Aí não estamos falando de qualidade, estamos falando de quantidade, ok? Muito bem. América Latina, a produção científica brasileira corresponde a 55% da América Latina. Tá. Vamos lembrar que nós temos problemas, dificuldades naturais. Por exemplo, o inglês não é a nossa língua. Então, complica para nós. Temos dificuldade na estruturação de artigos. Quem vem primeiro, como fazer uma introdução, tenho certeza que vocês aprenderam aqui durante o curso, mas é sempre uma dificuldade. Né? Como fazer uma introdução fluida, com princípio, meio e fim, com um gancho de um parágrafo para outro, certo? Então, qual a solução? Ler. Ler, tá? Não esqueçam de relatar financiamentos. As agências hoje penalizam você. Quando você recebe o dinheiro de projeto, publica o artigo derivado do projeto e não cita que recebeu financiamento. FAPEMIC, CNPq, CAPES vão te puxar a orelha. Então, seja coerente. Dê crédito a quem tem crédito. Tá? Conflito de interesse, declaro. Quando você, toda revista tem isso, quando você submete seu artigo, ela pergunta, existe algum conflito de interesse? Aí você pode dizer, não gostaria que o meu artigo fosse revisto pelo grupo da USP, Exalc, não sei o quê. Por quê? Provavelmente lá você tem um competidor forte e talvez nem tão ético com seus artigos, com a sua linha de pensamento, você não quer que bata nele. Então põe lá, deixa claro. Ou então, deixa em branco, não tem nenhum conflito. Né? Tudo bem. Aqui eu só coloquei uma carta editor, só para vocês terem uma ideia como é que é uma carta atual. Estamos submetendo para a sua apreciação, consideração e possível publicação, manuscrito MTBB, uma cultivar tomateiro para aulas práticas de genética e melhoramento, no qual apresentamos uma nova cultivar tomateiro, a qual foi desenvolvida para uso como material didático em aulas práticas de genética e melhoramento. Esse trabalho teve início em 2008, a introdução da já consagrada cultivar miniatura de tomateiro, juntamente com a nova cultivar MT, que apresentamos, levaram a mudanças permanentes e altamente positivas nas aulas práticas da disciplina de genética geral da referida instituição. Pronto. Citou um diferencial fabuloso para a revista. Então, vocês estão entendendo? O americano gosta muito assim, pela primeira vez, né? Pela primeira vez, isso assim foi descrito, foi relatado. Então, saiba valorizar o seu produto, o seu paper. Tá? E assim por diante, ainda continua aqui. Okay? A ciência brasileira, tenho certeza, ela faz diferença. Tá? E qualquer país que deseje se desenvolver precisa criar uma grande comunidade científica. Tá? Estamos nos aproximando de questões que nem haviam sido propostas quando eu era estudante, segundo o Rees. Tá? O Rees nada mais é do que esse Martin Rees, que foi presidente da Royal Society, né, da Inglaterra, okay? A britânica, e que escolheu o Brasil para comemorar 350 anos de existência da sociedade. E ele diz aqui, ó, que ainda há muito para ser descoberto, porque a gente é levado a pensar que é o seguinte, como é que eu vou publicar um novo, se tudo já foi descoberto? Não é isso, tudo está para ser descoberto, o ver está ótimo. Ainda é possível muita inovação, mas muita, não tenha dúvida. Né? Agora, onde é que estão essas novas ideias? Na sua cabeça, provavelmente latentes. Quando você as despertará? A partir do ponto que você passar a ler vários artigos da sua área, muitos. Com isso você gera novas ideias e aprende a escrever corretamente. Okay? Lembrando que navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, navegar é preciso, viver não é preciso. Quero, para mim, o espírito dessa frase, transformá-la à forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, que é necessário criar e ser Fernando Pessoa. Então, cabe aí a proposta de criar, de inovar, sempre. Né? E talvez a gente possa dizer que navegar, publicar é preciso, viver não é preciso. Né? Vai saber. Tá? Ok? Lembrar que periódicos devem ser visitados, periódicos da CAPES é uma riqueza. A CAPES paga uma fortuna, algo como
10 ou 60 milhões de dólares anualmente para manter aquele conjunto de revistas fabuloso e que a gente explora pouco. Então tem que fazer visita ao periódico, escolher, faça visita, tudo que você pensar você encontra nos periódicos. Então explore isso mais, porque vai te ajudar muito. E tudo de graça. Onde é que você tem isso em outra parte do mundo? Nenhuma, nenhuma. Todas as revistas ofertadas a você de graça. Naturalmente, não é de graça porque o povo paga isso. O governo pega o dinheiro do povo e reembolsa essas empresas. Mas assim, de imediato, você não vai tirar dinheiro nenhum para baixar esses artigos. Okay?